Sejam bem-vindos à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu tô aqui para poder falar com vocês um pouco sobre a farsa que foi desmontada ali, envolvendo o tal deputado Chupeta, o Nicolas Ferreira, que utilizando ali as redes sociais, junto com o indivíduo que com frequência utiliza recursos públicos para poder fazer transações no mínimo estranhas, o Gustavo Gaia, tentou espalhar de novo na internet aquela história de que o Lula está taxando os pobres que fazem compras através do AliExpress e dos marketplaces internacionais. Lembrem vocês que há um tempo atrás a própria Revista Fórum fez uma matéria onde a Revista Fórum trazia detalhes sobre a tal PL das taxinhas ou das blusinhas, como muita gente chamou por aí. E lá ficava claro que esta era uma imposição do Arthur Lira. O Arthur Lira, que representa dentro do Congresso Nacional os interesses do alto empresariado brasileiro, foi procurado pelo dono da Renner, foi procurado pelo dono da Riachuelo, foi procurado pelo dono das lojas Avance, que são grandes varejistas no Brasil, para que ele colocasse em pauta um projeto de lei que tributasse compras feitas em marketplaces internacionais, inclusive as compras abaixo de $50. O que aconteceu? O Arthur Lira chegou na mesa e falou para o Lula que naquele momento o projeto iria passar na Câmara dos Deputados com a tributação em 60%, seja para compras abaixo de $50, seja para compras acima de $50. Pressionado, o governo acabou fazendo um acordo e conseguiu reduzir essa tributação de 60% para compras abaixo de $50 para 20%. Na época, as redes sociais ficaram aí polvorosas, inclusive gente do nosso próprio campo começou a atacar o Lula, começou a atacar o Haddad, começou a atacar o governo como se isso fosse uma imposição do governo. Mesmo com o trabalho sendo feito aqui pela Revista Fora, esclarecendo tudo, mesmo com o meu trabalho também lá no canal Historiador, esclarecendo tudo, teve gente que caiu nesse papo. Aí agora vem a público a informação, que tem viralizado nas redes sociais inclusive, que não só o Nicolas Ferreira, como o Gustavo Gaia, o Abílio Brunini, votaram a favor do PL das taxinhas das blusinhas do AliExpress, da Shein e da Shopee, como o PL deu mais de 70 votos. Ou seja, foi o partido que individualmente mais votou pela aprovação da tributação de compras feitas em marketplaces internacionais com valores abaixo de $50. E por que é importante a gente trazer essa discussão aqui? A gente tem visto na internet muita gente ganhando destaque, porque a internet, de certo modo, ela é democrática. Se você tiver uma conexão com a internet na sua casa, tiver um telefone celular, você consegue gravar o vídeo do seu próprio celular e subir nas suas redes sociais e dar a sua opinião, ser um formador de opinião. A extrema-direita, inclusive, consegue formar, entre aspas, formadores de opinião, desculpa aqui a redundância e o pleonasmo, de certo modo, mais rápido que a esquerda, porque para ser um formador de opinião na extrema-direita é só ligar a câmera e falar qualquer baboseira. Você não precisa ter respaldo para o que você vai falar e você não precisa ter responsabilidade com o que você vai falar. No nosso campo é um pouco diferente. Aqueles que querem, na verdade, é bastante diferente. Estou sendo até generoso. É bastante diferente. Por quê? Aqueles que querem ser formadores de opinião precisam, primeiro, ter uma responsabilidade com o que vai ser divulgado e, segundo, precisa ter um conhecimento mínimo sobre aquilo que vai falar. Muita gente até questiona se o conhecimento precisa ser acadêmico ou não, e não necessariamente. Tem pessoas, por exemplo, que são muito relevantes no debate público, que não foram para a universidade, algumas delas não conseguiram concluir o ensino fundamental, algumas não conseguiram concluir o ensino médio, algumas concluíram o ensino médio e fundamental, mas não chegaram à universidade, mas são pessoas que estudam a realidade brasileira, que leem bastante, que pesquisam bastante. E é o que aconteceu. Dentro do nosso próprio campo, viralizou a informação de que o Lula e o Haddad teriam taxado as comprinhas do AliExpress, da Shopee e da Shein. Vários canais, inclusive, ou perfis ligados à tal esquerda mais radical, com frequência, quando inicia suas lives ali, tem cobrado, por exemplo, postura em relação à cobrança ao governo Lula e ao Haddad, porque foi o Haddad e o Lula que teriam supostamente tributado as comprinhas da Shein e da Shopee. Eu até expliquei, inclusive, para vocês na época que eu fiz um vídeo aqui no canal, que dentro da política, aqui no canal da Revista Fórum, que dentro da política, às vezes você tem de fazer cálculos. Por exemplo, o Lula poderia ter vetado esse projeto aí, que inclusive o projeto Mover era um projeto de interesse do governo, mas dentro do projeto Mover, do programa Mover, perdão, colocaram o Jabuti, que era esse PL da tributação das compras feitas em marketplaces internacionais abaixo de $50, e o Lula poderia vetar esse trecho. Só que por que o presidente Lula não vetou, Carlito? Porque o Arthur Lira já tinha dito para ele que o projeto iria ser aprovado com 60% da tributação. O Lula fez um acordo para que o tributo caísse e que se aprovasse o projeto de interesse do governo, que era o programa o programa Mover. E o que aconteceria se o Lula vetasse esse projeto? Se ele vetasse o trecho ali que fala sobre a tributação das compras
em marketplaces internacionais abaixo de $50, o Congresso iria derrubar o veto. E isto seria visto como uma derrota, além de complicar ainda mais a relação entre o governo e o Congresso. E aqui não se trata de não cobrar o governo, não cobrar o Congresso, ao contrário, explicando como é que a política funciona. Algo que, lamentavelmente, alguns desses canais aí você não vê, porque tudo basicamente se resume com a fórmula mágica do bolsonarismo, que é a famosa canetada. E aí as pessoas ignoram, por exemplo, que o presidente da República não governa sozinho, que o presidente da República, em uma república tripartite como a nossa, precisa ali respeitar a autonomia entre os poderes. E no caso do Nicolas Ferreira, que a gente está trazendo aqui, me chamou muita atenção, porque parte desse próprio campo que estava atacando o Lula e o Haddad, parece que descobriu a roda agora, que descobriu o fogo, parecendo que foi, né, que historicamente falando, de acordo com vários estudiosos, melhor dizendo, a maior invenção da história da humanidade provavelmente foi o fogo. Para outros foi a roda, tá? E parece que as pessoas, tipo, que encontraram o fogo e a roda ao mesmo tempo, porque tem um monte de gente desse campo que tava atacando o Lula dentro da esquerda, que tava atacando o Haddad, que tá, nossa, vocês viram que o Chupetinha falou que o Lula tava errado em aprovar a tributação de compras em marketplaces internacionais, mas ele votou favorável, e eu vinha dizendo isso aqui desde a época da aprovação deste PL. A revista Fórum fez um trabalho incrível em cima disso também. Então a gente precisa, primeiro de tudo, entender que a comunicação no nosso campo tá falhando muito ainda. Por que tá falhando muito ainda, Carlito? Porque apesar de a gente ter neste momento uma discussão política que em tese é democrática, já que qualquer pessoa, como eu disse, pode ligar a câmera e sair falando o que quiser, parece que algumas pessoas não têm muito compromisso com a responsabilidade da informação. Eu tenho um amigo, né, muito conhecido aqui na internet, no nosso campo, que faz react, chamado Sérgio Hoff. Abraço pra vocês, Sérgio Hoff. Inclusive, recomendo que vocês sigam o canal dele também. Se você é audiência aqui da Revista Fórum, vai lá dar essa audiência para ele, canal Sérgio Hoff. Ele fala que uma parte do nosso campo é a tal esquerda performática, que é a esquerda que tem de estar contra tudo e contra todos o tempo inteiro na internet, que não pode elogiar o governo, porque se elogiar o governo está elogiando o burguês, porque o trabalho da esquerda é cobrar sempre o governo, e não apresenta solução para quase nada ou para absolutamente nada, dependendo da discussão. Sem falar que muitos são tudólogos também, querem falar de coisas que não entendem. Isso aqui não é para ser um vídeo de ataque a ninguém do nosso campo, mas é o contrário, é para falar sobre o nosso campo precisa ter cuidado com as informações que recebe. Aconteceu isso com a informação envolvendo a eleição na Venezuela, que o Brasil está errado, que o Lula está passando pano pro Maduro, sendo que o governo brasileiro ainda não reconheceu a vitória do Maduro. Aí você tem vídeos da Maria Corina Machado agradecendo a postura do Brasil. Você tem publicações do Eduardo Gonzalez, que foi o suposto presidente eleito da oposição na Venezuela, agradecendo ao Brasil, enquanto no Brasil você tem gente do nosso campo dizendo que o Lula está passando pano para Venezuela, que o Lula está passando pano para Maduro, que o Lula isso, que o Lula aquilo, tudo isso manipulado por parte da mídia corporativa brasileira. Eu citei aqui há uns dias atrás o caso do Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo disse que o Lula está errado e acabou. Ninguém mais foi saber se tinha outros países com a mesma postura do Brasil. Ninguém mais foi saber por que o Brasil estava tendo aquela postura. Ninguém quis saber o que era diplomacia internacional. Se o tal, entre aspas, tio rei falou que tá errado, é porque tá errado e acabou. E aí eu preciso lembrar para vocês que até a semana passada a postura do Brasil era a mesma postura dos Estados Unidos da América. Mas o Brasil era chamado por esses veículos de mídia corporativa tradicional do nosso país de passar pano da Venezuela, mas o Joe Biden, por exemplo, não era. Claro, agora que já saiu uma nota feita ali pelo Antony Blinken reconhecendo a vitória da oposição na Venezuela, mesmo sem ter todos os dados ainda, e aí o tal tio Rei já mudou a fala. Já disse que os Estados Unidos erra ao reconhecer a vitória da oposição na Venezuela sem combinar com os parceiros da América do Sul. Mas peraí, você não estava cobrando também que o Lula deveria se posicionar e reconhecer a fraude na Venezuela? Precisamos ter responsabilidade, gente, com o debate público. O debate público não pode ser tratado como se fosse uma grande chorumela, como a gente fica brincando aqui no Nordeste, né? Como se a pessoa tivesse perdido e fosse meramente choramingar. Então, acordem para o debate público, não se deixem levar por opinião de A ou de B. Vocês podem pesquisar sobre as informações, não precisam nem concordar e nem acreditar no que eu falo aqui, basta vocês também pesquisarem. Agora, o que a gente não pode fazer é, tendo a quantidade de informação que a gente tem hoje, continuar sendo manipulado por veículos de mídias corporativas tradicionais. Ah, mas o Reinaldo Azevedo mudou muito em comparação a 2016, a 2015, eu sei disso. É incontestável que o Reinaldo Azevedo mudou. Mas ele representa os interesses do grupo Bandeirantes.
que não tem interesse em afagar o presidente Lula, que não tem interesse em adorar o presidente Lula. Esse é um fato que eu acho que todo mundo concorda aqui. Reflitam sobre isso, tá? Compartilhe esse vídeo. Deixa aqui o seu comentário se você também caiu em alguma dessas esparrelas aí envolvendo a tributação da Shein e da Shopee, que agora você sabe que o PL foi o partido que mais votou pela aprovação da tributação feita por marketplaces internacionais e que Nicolas Ferreira, Gustavo Gaia, Bia Kicis, Abílio Brunini, esses bolsonaristas todos do PL aí votaram favoráveis também à tributação das compras feitas em marketplaces internacionais. Eu queria que vocês comentassem sobre isso e sobre também essa outra questão que a gente trouxe aqui agora da Venezuela, que muita gente aqui tá indo no discurso do Reinaldo Azevedo, ignorando a postura de outros países. Agora saiu até uma carta, né, de 30 ex-presidentes pedindo que o Brasil reforce o seu compromisso com a democracia. Aí quando você entra aqui no perfil da Maria Corina Machado, ela publicou nas redes sociais dela que queria agradecer a posição muito firmes do Brasil em relação ao resultado da eleição que ainda precisa ser confirmada na Venezuela. Mas aqui no Brasil, a mídia corporativa tradicional já colocou na cabeça, inclusive de parte do campo brasileiro, da esquerda, que o Lula está passando pano para Maduro. Sendo que o que o governo brasileiro está fazendo é basicamente respeitar a diplomacia internacional e seguir o rito correto que um líder de Estado, como é o presidente Lula, precisa fazer. Lembrando que o Lula, inclusive, além de ser um líder de Estado importante na América do Sul, ele é um líder de Estado importante no mundo. Atualmente, a China e a Rússia, que são parceiros do Brasil no BRICS, já reconheceram a vitória da Venezuela. E como é que o Brasil vai fazer? Vai dizer que não venceu e acabou, que venceu e acabou porque a China e a Rússia reconheceram? Não. Precisa-se ter uma apuração mais correta, mais clara, para a gente saber efetivamente o que teria acontecido nessa eleição. Se teve fraude, se não teve fraude. Como bem diz ali a carta assinada pelo Brasil, Colômbia e México. Não pode ser China e Rússia que vai fazer a apuração, porque já reconheceram os resultados da eleição da Venezuela para o Maduro. Também não pode ser os Estados Unidos da América ou alguma entidade ligada aos Estados Unidos da América, porque eles já reconheceram a derrota do Maduro e já são um país que persegue a Venezuela há um certo tempo. Precisa ser um instituto independente. E reflitam sobre isso, gente. O Humberto Eco dizia que a internet deu voz e ouvidos, de certo modo, né, para uma legião de imbecis. E a gente precisa ter cuidado. A gente precisa ter cuidado, tá bom? Grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro aqui na Revista Fórum.